As grandes navegações foi o processo de exploração do Oceano Atlântico com o objetivo de descobrir novas rotas para a Índia sem depender do mar Mediterrâneo. Esse processo foi realizado pioneiramente por Portugal no século XV e acompanhado por outros países europeus ao longo do século XVI. Esse processo levou a uma série de descobrimentos por parte dos europeus e resultou, por fim, na chegada europeia no continente americano, com o navegador espanhol Cristóvão Colombo. E logo depois, Pedro Álvares Cabral foi o navegador português responsável por encontrar em 1500 as terras pertencentes a Portugal, ou o Brasil. Mas como realmente foi feita essa expedição? Pedro Álvares Cabral foi um fidalgo comandante militar, navegador e explorador português, conhecido como descobridor do Brasil. Ele realizou uma grande exploração na costa nordeste da América do Sul e reivindicou-a para Portugal. O que é oficialmente certo é que a conquista do território brasileiro pelos portugueses se iniciou a partir da chegada de Cabral 22 de abril de 1500. Era a segunda viagem organizada pela coroa portuguesa com destino a Calicut, na Índia. Essa cidade indiana era um lugar de intenso comércio com muitas especiarias, e a primeira expedição portuguesa que chegou lá, comandada por Vasco da Gama, deu muito lucro para os portugueses. A frota de Cabral era formada por 9 naus, 3 caravelas e uma naveta de mantimentos. Além do formato das velas, o que diferenciava uma embarcação da outra era o tamanho. Enquanto as caravelas mediam 22 metros de comprimento e transportavam até 80 homens, as naus podiam chegar a 35 metros e tinham capacidade para 150 tripulantes. As embarcações portuguesas, aliás, foram as primeiras a singrar os mares com artilharia pesada a bordo. As 9 naus que compunham a frota de Cabral eram equipadas com pesados canhões. Junto a isso, a frota também era composta por uma variedade de profissionais. Havia o capitão e abaixo dele o piloto, responsável pela navegação, o mestre e o contramestre, que lideravam os marinheiros, e o condestável, que comandava a artilharia. Ao todo, os 13 navios transportavam 1.500 homens, entre médicos, boticários, religiosos, calafastes, isto é, especializados em tampar e vedar buracos e frestas, e até degredados, ou seja, condenados à morte que aceitavam trocar sua pena capital pelo exílio em terras desconhecidas. A rota de expedição de Cabral foi a seguinte: 9 de março, zarparam de Lisboa. 14 de março, passaram pelas Ilhas Canárias. 22 de março, passaram por Cabo Verde. 29 e 30 de março, adentraram a região de calmaria na zona equatorial. 21 de abril, avistaram sinais de aproximação de terra. 22 de abril, avistaram o Monte Pascoal, em Porto Seguro. Apesar de terem avistado terra no dia 22 de abril, foi só no dia seguinte que Cabral decidiu enviar homens para ela, e foi aí que os primeiros contatos entre portugueses e nativos aconteceram. Essa primeira expedição, que marcou os contatos iniciais entre portugueses e nativos, foi comandada pelo Nicolau Coelho. Ele, entre outros homens, foram enviados para as margens da praia em um bote para estabelecer uma relação com os indígenas, e esses contatos naturalmente foram pacíficos e houveram troca de presentes entre as duas partes. Um engano comum ao estudar esse primeiro contato entre europeus e indígenas é crer que os portugueses encontraram um povo coeso, unido que convivia em paz e harmonia, mas os índios guerreavam entre si, escravizavam tribos derrotadas e algumas culturas até praticavam o próprio canibalismo. Como consequência, algumas tribos viram na aliança com os portugueses uma vantagem para se proteger de outros povos, ou uma chance de vencer uma guerra contra outra tribo superior. No dia 22 de maio, a expedição de Cabral partiu do Brasil em direção à Índia. O Brasil ficou em segundo plano, uma vez que a prioridade portuguesa naquele momento era continuar o comércio na Índia, afinal, eles não conheciam a imensidão do território americano. Do total de 1.500 homens, apenas 500 conseguiram voltar são e salvos para casa. O restante morreu no mar, vítima de náufragos ou de doenças. Em média, nas expedições, a proporção de médicos para marinheiros era de 1 para 3.000. Viajar era tão arriscado que, antes de zarpar, muitos marujos já deixavam seus testamentos assinados. Com apenas 8 dias de viagem, a frota enfrentou a sua primeira tormenta. Tão forte que, próximo ao arquipélago de Cabo Verde, a nau, comandada por Vasco de Atide, que transportava 150 homens, sumiu do mapa. A cada 3 navios que partiam de Portugal, um era engolido pelo mar. Outro problema era que seus lugares nas hierarquias da sociedade da época tendiam a ser replicados a bordo.
Por exemplo, o cardápio dos marujos consistia em água, 1,5 litro por dia, e biscoito, 600 gramas diários. Já os capitães da frota, todos os de origem nobre, tinham direito a vinho, 1,5 litro por dia, e a carne e peixe, 15 quilos por mês. Além disso, quando os biscoitos acabavam ou estragavam, os marujos comiam ratos. Havia até uma cotação para o preço do rato nos navios. A descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral é um evento histórico que mudou o curso da história mundial. A chegada dos portugueses ao Brasil acabou dando início ao processo de colonização que durou mais de 3 séculos e teve um impacto profundo na cultura, na economia e na sociedade do país. Pedro Álvares Cabral é lembrado como um dos grandes navegadores portugueses e um dos principais protagonistas da história do Brasil. Por fim, Cabral morreu de causas não especificadas, provavelmente em 1520, aos 53 anos, e foi enterrado no interior da capela de São João Evangelista, na igreja do antigo convento da Graça de Santarém.